Vamos estar orando, curve tua cabeça neste momento. Senhor Deus, te louvamos, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra. Usa, Senhor, da forma que tu queres usar, Senhor, a vida do Paulo, para trazer essa palavra que eu sei que é a tua palavra. E que nossos corações possam, neste momento, ser preparados para que possamos aprender, que possamos receber direcionamento, receber poder através da palavra ministrada, receber cura e direcionamento. Portanto, neste momento é a tua hora, Senhor, de falar conosco, porque a tua palavra vai ser ministrada agora. E nós agradecemos a ti, Pai, pela vida do Paulo, e pedimos, Pai, continua derramando esta unção sobre a vida dele, para que ao abrir da sua boca, Senhor, essa palavra possa penetrar nas mentes e corações que estão ouvindo, e essa palavra venha produzir, Senhor, mudança. Que essa palavra venha trazer vida. Que essa palavra venha trazer mudança de atitude. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor à igreja. Boa noite a todos. Fico muito contente em ouvir louvores. Quando nós escutamos uma música, um louvor, o Espírito Santo se alegra, porque uma das formas de adorarmos e chegarmos à presença de Deus é com o louvor. E nada melhor do que antes da palavra, antes de lermos e aprendermos sobre a palavra de Deus, nós ouvirmos um grande louvor para glorificar o nosso Deus. Porque a música, ela trabalha com o nosso emocional, com os nossos sentimentos e as nossas sensações. Entre em um carro, por exemplo, que está com uma música triste, bem triste, você quase morre dentro do carro. Aconteceu isso comigo. Eu entrei no carro de um amigo meu, ele estava depressivo. Eu falei, meu amigo, eu já sei por que você está depressivo. A música que você está ouvindo é uma música triste. Se nós aprendermos a colocar coisas boas diante dos nossos olhos, nós nos mantemos inspirados a todo tempo. É incrível isso. Se você estiver sentado a uma mesa, isso acontece constantemente comigo. A minha mãe aprendeu isso. Ela sempre que ela quer que nós, que os filhos comam alguma coisa que ela comprou nova, ela deixa na mesa. E a gente vai lá sem pensar e come. Ou às vezes eu estou comendo, ela, a hora que eu viro o rosto, ela põe alguma carne no meu prato e eu sem pensar como aquela carne. Porque o que os nossos olhos veem determina o que nós iremos sentir. Quando você vê uma cena forte, triste, de morte, você se entristece, você fica com medo. Quando você assiste um filme desses assustadores, eu ouvi um relato dos que montam estes filmes, de que um dos itens mais importantes é aquelas orquestras e aquelas músicas apavorantes do fundo, que elas fazem o coração ficar batendo enquanto você está assistindo aquele filme. A música, os vídeos, o que você vê irá determinar o que o teu coração irá sentir. E o que o teu coração sente determina para onde você vai andar. Por exemplo, quando a minha mãe coloca a comida, eu vejo, eu sinto vontade de comer, então eu como aquele alimento. Quando eu entro num carro triste, eu ouço aquelas músicas, eu começo a lembrar de momentos tristes. E eu automaticamente me entristeço. Então tudo que eu sentir irá determinar o que eu vou fazer. Tudo que eu sentir, anote isso, grave isso na tábua do teu coração. Tudo que você ouvir e ver irá determinar o que você sente. E o que você sente determina o que faz. Por isso nós precisamos, como dizem Lamentações capítulo 3, nós precisamos lembrar daquilo que nos traz alegria. Lembrar daquilo que nos traz alegria. Quando Isaías nos ensina, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ele está dizendo das coisas más. Mas Salomão ensina que é bom rever os estudos de sábios. É bom rever os teus próprios estudos. É bom você lembrar de vitórias. Quando Davi foi matar Golias, ele lembrou que ele matava leão, de que ele matava animais perigosos. Mesmo sendo um jovem, ele falou, agora eu vou matar esse outro leão. É só mais um para o meu caminho. Então lembre de vitórias na tua vida. Coloque tudo aquilo que te inspira. E por isso eu disse que é maravilhoso entrar no culto, começar a mensagem com uma música alegre, com um louvor, sempre glorificando a Deus. Por isso que é tão sério cristãos ouvirem músicas que não agradam a Deus, que foram compostas por pessoas que têm aliança com Satanás,
que foram compostos por pessoas que vivem uma vida de miséria, que não creem e não pregam o que nós pregamos e ensinamos e aprendemos da palavra de Deus. Por isso, guarde no teu coração, ouça louvores, músicas boas, apague, jogue fora tudo aquilo que não traz inspiração. Por que nós ficamos tristes quando perdemos um ente e olhamos a foto? Porque até ver aquela foto você podia não ter lembrado dele, mas na hora que você vê aquela foto você começa a se entristecer. Acontece isso com o meu pai, eu tirei todas as fotos dele. Ele está na minha memória, mas se eu começar a olhar imagens dele, eu vou colocar a foto dele no meu estúdio, para antes de falar algo eu lembrar que ele morreu, que eu não tenho mais ele. Eu não vou fazer isso, eu preciso me manter inspirado. E eu não posso lembrar das coisas passadas, porque elas se foram. Eu preciso me centrar no meu futuro. Eu preciso ver o que é o futuro que eu quero alcançar. Às vezes tem as pessoas que têm também em casa porta-retrato com foto de um cunhado que eles odeiam. Tira aquela foto. É engraçado, mas é sério. É verdade. Se você olha aquela foto, você lembra, nossa, eu lembro do que ele falou para a esposa dele. Agora minha irmã está com raiva de mim só por causa daquilo. Então tira aquilo. Isso não significa que você não ama. Deus nunca pediu nas Escrituras para você confiar no homem. Ele pediu para você amar o homem. Então amar o ser humano não significa confiar no ser humano. Amar o teu funcionário não significa confiar no teu funcionário. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, 8 e 9. Não confunda isso. As pessoas sofrem porque elas confiam nos homens, achando que isso é amar os homens. Jesus não confiava nos fariseus. Ele conhecia raça de víboras. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Vocês se preocupam com coisas tão pequenininhas e não vê o que está atrás no teu olho, a trave que está no teu olho, o que é sério, o que é importante. Dá o dízimo do endro e do cominho, da hortelã, mas se esquece do mais importante, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Então vamos nos concentrar em manter-nos inspirados. Essa é uma mensagem, esse início da mensagem foi motivacional, para que todos nós possamos nos manter inspirados e lançar fora tudo que é mal. E eu concluí ouvindo muitos pregadores, lendo a palavra de Deus e até com as minhas próprias experiências, que nós aprendemos a gostar do que queremos. Nós aprendemos a gostar do que queremos. É interessante isso. Por que eu aprendo a gostar do que eu quero? Porque se eu nunca fumei e eu fumo um dia, a maioria das pessoas que são viciados em cigarro, eles falam isso, que na primeira vez eles não gostaram, mas eles insistiram. Eles decidiram gostar daquilo. Alguns nem gostam, continuam fumando, mas muitos decidiram gostar daquilo. Eu decido até o alimento que eu gosto de comer, isso é incrível. Teve épocas que eu não gostava de comer um determinado alimento e todos diziam, não, isso é bom você comer, isso faz bem. Eu falei, eu vou começar a comer esse alimento. E comecei a comer e insistir, eu passei a gostar daquele alimento. Claro, esses são exemplos simples da nossa refeição, ou exemplos curtos que nós podemos citar, mas isso em grandes proporções é aplicado na nossa vida emocional, no nosso casamento, no tratamento com os filhos, na escola, a gostar de pessoas que nós precisamos aprender a lidar. E quando pensamos nisso, nós somos capazes de transformar os nossos gostos. Eu sou capaz de transformar o que eu gosto de fazer. Eu sou capaz. E é por isso que Deus está do meu lado. Porque é Ele que traz essa capacitação. Eu, por mim mesmo, consigo me adaptar e gostar de um alimento ou outro com as minhas próprias forças. Quando envolve algo emocional mais forte, aí entra o Espírito Santo. E por isso que você vê tantos relatos de pessoas que abandonaram o homossexualismo, por exemplo. Elas passaram a abandonar uma vida pecaminosa, um gosto que não é um gosto que Deus quer para nós. Quantas pessoas não gostam? Existem pessoas que gostam de maltratar animais, outras pessoas gostam de gritar, de ser bravo, irritado. Tem pessoas que têm prazer em ver a tristeza do outro, do próximo, de um inimigo principalmente. Tem pessoas que gostam de roubar, têm prazer em roubar. É até incrível nós pensarmos isso, mas existem pessoas que gostam de roubar.
mas elas não podem roubar, porque se elas roubarem, elas vão presas. Então, elas têm que conviver com aquele gosto e não praticar. Isso mostra que nós temos gostos que não agradam a Deus. Nós temos desejos carnais que não agradam a Deus. E se nós aprendermos a vencer estes desejos, assim como temos que vencer muitos deles, porque senão somos condenados, seja em prisão ou seja dentro da família, somos expulsos, existem momentos que nós temos que abrir mão de algo. Mas porque eu gosto tanto daquilo, mas ninguém mais gosta que está do teu lado, então você precisa abrir mão daquilo. Eu gosto tanto de assistir essa programação, mas ninguém aqui quer, então nós precisamos parar ali. O mesmo acontece no mundo espiritual. Os nossos desejos carnais não podem sobrepor o nosso espírito. Os meus desejos carnais não podem sobrepor o meu espírito. E é por isso que o Espírito Santo está do nosso lado, para transformar o gosto mau de dentro do nosso coração. Uma das formas, saber o que você irá colocar diante dos teus olhos. Se você gosta tanto de algo mal, retire dos teus olhos. Afaste do teu dia, tire da parede, tire do livro, jogue livros fora, CDs fora, tudo que te remeta a um desejo pecaminoso, aparta-te dele. As pessoas pensam que são más, quando na verdade o Espírito Santo está do lado delas dizendo: você é uma pessoa boa e eu quero transformar a tua vida, e esses pequenos erros irão desaparecer. Amém? Eu separei para a mensagem de hoje, enquanto eu via a oferta sendo recolhida, os dízimos e as ofertas. O tema de hoje não é sobre dízimo e oferta, mas eu fui tocado, até mesmo enquanto o irmão orava, em comentar sobre este texto. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. O texto é bem claro. Não é apenas sobre dízimos e ofertas, isso é sobre tudo. E por que eu quis usar este texto no início desta mensagem? Porque se eu plantar pouca inspiração, eu colherei pouco futuro que eu espero. Se eu não souber plantar, como eu dei o exemplo de fotos que eu vou colocar na minha casa, ou músicas que eu vou ouvir dentro do carro. Se eu só escutar músicas, por exemplo, e deixar as fotos na parede lá de casa que eu não gosto, eu entro no carro, eu me motivo. Eu chego em casa, eu desmotivo. Eu semeei pouco, eu colho pouco. Agora, quando eu faço diferente, não, eu vou tirar as fotos, eu vou trocar as músicas, eu vou mudar as minhas amizades. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Eu vi um massacre, uma destruição, uma atrocidade que aconteceu no presídio de Cascavel. Foi em Cascavel, se eu não me engano. E mataram pessoas ali dentro, fizeram uma rebelião dentro da prisão. Muitos que estavam presos ali não mereciam tanta maldade. Pelo menos no meu julgamento. Eles não mereciam tanta maldade. Outros talvez, seja como for o julgamento de Deus. Mas aqueles que não mereciam, eles estavam andando com as pessoas erradas. Eles estavam em lugares errados. Quando você olha uma pessoa que foi maltratada dentro de uma boate, e depois a justiça condena ela porque acredita que foi ela que praticou um determinado ato, me diga, quem é que tem mais chance de ser preso? Eu que estou dentro da igreja anunciando a palavra de Deus e você assistindo? Ou alguém que está no meio de bandidos e ladrões, ainda que não seja um bandido e um ladrão? Não vos enganeis, as más conversações, as más associações corrompem os bons costumes. Anda com os sábios, eu acho muito forte isso, preste bem atenção. Ande com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O companheiro dos tolos será afligido. O companheiro de tolos será afligido. Com quem que você anda? Com tolos? Você vai ser afligido. Você vai ter uma punição que você não merece, ou você vai sofrer uma consequência que não merecia sofrer, irá perder as... E é sobre isso que nós iremos tratar hoje. Sobre o conhecimento de Deus. Sobre o conhecimento de Deus. E para isso, se vocês puderem colocar aqui no telão, Mateus capítulo 7. Esse texto, ele é impactante. E essa interpretação bíblica eu aprendi com um grande homem de Deus chamado Stephen K. Scott, que é um livro que eu dei para o pastor também. E eu ouvindo uma entrevista dele, ele lançou um outro livro há pouco tempo atrás, chamado As Melhores Palavras que Já Foram Ditas. São as palavras de Jesus. E ele baseou esse livro
no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Abra sua Bíblia, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Isso é muito forte. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Vamos ler o 22. Vamos ler o 22 para nós conseguirmos entender do que se trata. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, prestem atenção. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. É como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja o que Jesus ensina. Quando você lê esse texto, você fica chocado, mas por que pessoas que profetizam, pregam, eu como pregador, isso não significa que eu irei ser salvo, jamais significa que eu irei ser salvo, nem o pastor como um pregador significa que ele será salvo, e nem você, por estar aqui ouvindo ou profetizando ou expulsando demônios, significa que você será salvo. Isso parece confuso e estranho, mas por que Jesus faria isso? Ele fala, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É igual você chegar na sua casa e teu pai falar, quem é você? Saia daqui, eu não conheço você. Aquilo irá dar um aperto no coração. Mas por que tudo isso? Porque Jesus ensina, logo em seguida ele explica tudo isso. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha não é Jesus. Nesse texto a rocha não é Jesus, a rocha é a palavra de Jesus sendo cumprida. E eu trouxe um exemplo, talvez você esteja ouvindo isso que eu estou dizendo e está tudo confuso, mas eu trouxe um exemplo bem prático, está em Provérbios capítulo 21, versículo 13. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Provérbios capítulo 21, versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. Olha que incrível, Jesus disse lá em Mateus 7,24, que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e batem os ventos e ela não cai. E aqui ele disse, aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então essa é uma das palavras que Jesus pede para que nós obedeçamos, lá em Mateus 7. Ele diz, aquele que pratica as minhas palavras. Qual palavra? Esse é um exemplo, ouvir o clamor do pobre. Porque se eu não ouvir o clamor do pobre, eu também clamarei e não serei ouvido. O que isso significa? Eu venho à igreja, eu oro todos os dias, jejuo para expulsar certas espécies de demônio, leio a Bíblia, prego a palavra de Deus, mas vem uma pessoa necessitada que me pede ajuda, e eu ignoro aquele pedido, eu também clamarei e não serei ouvido. A minha oração não é respondida. Então você chora, por que Deus não me responde? Porque você não responde a um pobre que está precisando de você. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é sábio e edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não cai, ele é forte porque está edificado sobre a palavra de Deus. Isso é tão poderoso, porque lembra que nós pregamos que a falta de conhecimento nos destrói? E a falta de conhecimento de uma passagem dessa, em ajudar o pobre, o necessitado, faz com que nossas orações nunca sejam respondidas por Deus, porque tampamos os nossos ouvidos. Então o que nós temos que estar cientes? De que precisamos ler a palavra, aprender, buscar a conhecer a palavra, buscar o entendimento, mais do que prata, mais do que ouro, para que as nossas orações sejam respondidas, para que demônios sejam expulsos, para que os nossos filhos se transformem, para que eu seja liberto de um mal, seja droga, seja homossexualismo, seja prostituição, seja problemas com roubo, ou aonde for o meu problema. Eu preciso buscar a resposta aqui, porque ela está. Eu só tenho passado aflições por falta de conhecer as palavras.
E Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente. Então lembre-se disso, o conhecimento de Deus é importante. Nós aprendemos que a falta dele nos destrói. E hoje eu separei 4 pontos importantes sobre o conhecimento de Deus. Na verdade, são divididos em 2, que nos ensina em Provérbios, capítulo 18, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas tente prestar bastante atenção. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e inclinar o teu coração ao entendimento, e inclinares o teu coração ao entendimento. Ele não está dizendo inclinar o teu coração à oração. A oração é importante, tem o seu papel. A semente da oração traz a colheita, que é a instrução. Mas vamos ver a colheita que o entendimento nos traz. Inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento. Deus, me ensina como que eu faço para as minhas orações serem respondidas. Envie pessoas para me ensinar a tua palavra. Me ensine como sair deste mal. Qual o conhecimento da tua palavra que falta para o meu coração? E se como tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 10 diz assim: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Não é eu que estou dizendo que o conhecimento é importante, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo, olha Provérbios 18, 2, não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O tolo não tem prazer em aprender, ele só quer falar o que ele acredita que é a verdade. E como existem esses tipos de pessoas? Você, como pai, orienta o teu filho, mas ele não está disposto a aprender. E você, como filho de Deus, quando ouve o teu pai, quando ouve a Deus, que enviou os profetas como pastor, como a pastora, para falar na tua vida, você rejeita o entendimento ou você se contenta com o teu próprio coração, com o que você tem a dizer? Isso acontece muito quando você debate ou conversa com uma pessoa. Você põe fundamentos, você mostra, você ensina, e a pessoa continua falando, é verdade, mas eu não acho assim, eu penso que tal, isso aqui é melhor. Ela não está disposta a aprender. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque faz com que você não ajude o pobre. E então não tenha as orações, os clamores respondidos. Um dia você estará em aflição e vai precisar de Deus. O primeiro tópico que eu separei sobre o conhecimento de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. O conhecimento de Deus. Conhecer sobre Deus. Aprender sobre Deus. O conhecimento te proporciona o melhor desta terra. O conhecimento te proporciona o melhor desta terra. Por que você, quando observa grandes homens milionários que perdem tudo e voltam para onde estavam, recuperam tudo e ganham mais? Um exemplo é o produtor da Apple, desses iPhones. Ele criou essa empresa Apple. E depois ele cometeu um erro, por falta de instrução. Abriu lá o capital da empresa, errou. E compraram a empresa que ele fundou e demitiram ele. Da própria empresa. Então ele saiu dessa famosa Apple. E depois ele foi e fundou a Pixar, que é uma empresa que trabalha com filmes. E depois ele comprou de novo a Apple. E tinha a Apple e a Pixar. Mas por quê? Será que tem mágica na vida dele? Ele tem um conhecimento que nós não temos. Basta buscar esse conhecimento. Porque ele sabe algo muito simples que desencadeia o sucesso. E é por isso que homens de grande sucesso escrevem livros para nos ensinar o que eles sabem. E é importante nós lermos sobre Davi para aprender o que Davi sabia. É importante eu ler sobre o pastor Silas Malafaia para eu aprender o que ele sabe e eu não sei. Não só ele, como inúmeros campeões. Eu preciso aprender com campeões e não com fracassados. Quando um fracassado me dá conselho, eu ignoro. Porque quem ouve o tolo vai receber a mancha para si. Se eu der honra para um conselho de um tolo, eu vou junto com ele. Ele está me aconselhando, mas ele está no buraco.
esse conselho eu não quero. Ouve o conselho dos sábios. Ouve o sábio, e o sábio, quando ouve um conselho sábio, cresce em entendimento, em conhecimento. Então, o primeiro ponto sobre o conhecimento de Deus: o conhecimento te proporciona o melhor desta terra. O que significa o melhor desta terra? Vamos ver. Isaías 1, 17 e 19. Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem. Ele não está dizendo faça o bem, é aprenda a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajude o oprimido, faça justiça ao órfão, cuide das viúvas. Vinde então e me ergui e dizeis, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu perdoarei os seus pecados. Se quiserdes e ouvirdes, no versículo 19, comereis o bem desta terra. Aprenda a fazer o bem. E se você quiser e ouvir, comerás o bem desta terra. Mais para frente, no capítulo 30, 33 de Isaías, ele nos ensina que ele trará abundância de pasto para o nosso gado, para os nossos bens. E em Provérbios, capítulo 8, versículo 11, diz assim: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Olha o que Salomão diz, que é melhor a sabedoria do que o dinheiro, porque o dinheiro está com ela. Porque o dinheiro está com ela. Todo problema é um problema de sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria. Por que nós erramos? Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, falta de discernir uma decisão importante, o bem do mal. E Jesus nos ensinou, Deus nos ensinou, de que com a sabedoria está as riquezas. Então com a sabedoria, com o entendimento, com aprender a fazer o bem, com praticar o que é reto, está o comer o melhor desta terra e possuir honra e riquezas. Provérbios 8, 11 e 18 e Isaías 1, 17. O conhecimento nos permite comer o melhor desta terra, porque nós passamos a tomar decisões sábias e distinguir aonde é melhor entrar. Aonde é melhor eu entrar? Na cidade que eu estou tentando buscar um emprego ou na cidade que eu estou? Aonde é melhor? A única pessoa, o único ser, não vou dizer pessoa, a única essência que pode nos responder isso é o Espírito Santo. Porque ele é um espírito de sabedoria, como diz em João. O espírito de sabedoria, a sabedoria te responde aonde ir trabalhar. Como que eu faço para lidar com esta dificuldade? A sabedoria te responde. Quer ver um exemplo? O livro de Provérbios nos ensina sobre sabedoria. E ali existem muitas estratégias. Este escritor do livro que eu mencionei aqui no começo, ele disse que lendo um mentor dele, lhe disse assim: filho, se você, quando ele era jovem, se você se tornar sábio, você terá riquezas. Aí ele disse: mas como que eu me torno sábio? Leia Provérbios e aprenda o que tem ali, porque aquilo ali tem sabedoria. Ali você encontra a sabedoria de Deus e não dos homens, que é Deus ensinando. E ele disse que ele encontrou 15 estratégias dentro do livro de Provérbios, adotou todas elas. A família dele foi transformada, as finanças dele foi transformada. Ele vendeu mais de 2 bilhões para a empresa dele, glorificando o nome de Deus, com as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores. Provérbios 10, 22. É importante nós pautarmos a mensagem na palavra de Deus, porque principalmente quando tratamos de dinheiro, as pessoas se assustam. Elas pensam que o pastor, um pregador, ou seja quem for, já é mercenário, quer roubar de todo mundo, e não é isso. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra, não só eu como você. Se eu fracassar em ouvir uma instrução, eu perco tudo. Minha mãe, o pastor, você, todos nós, se fracassarmos em ouvirmos uma instrução, somos destruídos. E por que tanto assim? Por que é tão importante essa instrução? Porque é com ela que está a sabedoria. A sabedoria está na instrução que você escuta, na instrução do pastor. Mas o que mais destrói o homem, e que ultimamente tem me chateado o coração em pensar, é o orgulho, é a falta de humildade. É a falta de humildade. Eu quero dizer o que é humildade. Humildade é eu reconhecer o que eu não sou e o que eu não
tenho. Isso é humildade. Humildade não é eu fazer tudo que uma pessoa está me pedindo e ser um tonto dela. Ah, ele me pediu, eu sou humilde, vou obedecer. Não, não é isso. Isso não é humildade, isso é estupidez. Humildade é eu reconhecer o que eu não sou e o que eu não tenho. Eu não tenho esse conhecimento, mãe. Me passa ele. Me ensina isso. Pastor, eu não sei como fazer isto. Me ensina a fazer isto. Se eu não sou humilde, eu não digo que eu não tenho. Eu digo que eu tenho. E então eu não procuro o pastor para me ensinar. E erro. E erro de novo e de novo e de novo. Se eu quero fazer uma montadora de carro, vou construir agora uma empresa nova, vai montar os novos carros, vai ser a marca que eu escolher. Como que eu vou iniciar do zero sem ouvir o conselho? O número de erros que eu vou tomar será exatamente o tempo que levará para eu morrer, porque é muito complexo. Eu preciso aprender tanta coisa que Henry Ford, todos esses homens levaram 30, 20, 50 anos para desenvolver. Mas por que é que tantos funcionários de dentro de grandes empresas fundam empresas concorrentes tão fortes? Porque eles ali aprenderam o caminho correto. Então, se eu não sou humilde, eu não escuto. A humildade é essencial dentro de nós. Reconheça o dinheiro que você não tem, o conhecimento que você não tem, a falta de esperteza em um aspecto da vida. Reconheça o que você não sabe fazer. Isso é humildade. Salomão, quando nos ensina sobre humildade, ele era humilde, mas ao mesmo tempo ele era severo com os homens, com os maus funcionários, com as pessoas ruins que estavam no meio dele. Mas ele ensina, sejam humildes. Então humildade não é tolice, é ser escravo e tonto das pessoas. Humildade é reconhecer o que você não tem e o que você não é. Reconheça isso hoje. Para antes de dormir e fala, onde é que eu estou fracassando em ouvir o conselho? Há poucos dias atrás eu me deparei com uma situação muito triste. Eu não entendia por que algo que eu não gostava estava acontecendo. E eu parei, falta instrução para mim. Quando a minha mãe me aconselhou, abriu a minha cabeça. Nossa mãe, ainda bem que eu vim falar com você. Porque eu estava chateado com isso e era tão simples. Ela tinha o conhecimento. Se eu não tenho humildade, eu não reconheço que eu não tenho aquele conhecimento. E não é só conhecimento. A humildade é eu reconhecer a minha própria posição. Não, eu não tenho a posição que o meu patrão tem. Eu não tenho a posição que esse meu amigo tem. Eu não estou ali, eu estou aqui. Isso é humildade. Lembre-se dessa palavra. Porque antes da queda, eleva-se o coração do homem. Antes do homem cair, ele se torna arrogante. Ele se torna arrogante. E eu me deparo com esse exemplo quase todos os dias. Quase todos os dias. Você fala para a pessoa, não, é melhor você colocar isso aqui. É um exemplo simples. A pessoa não coloca e erra de novo. E erra de novo. Por quê? Porque não ouviu. Porque é arrogante. Porque não é humilde. Seja humilde. Trabalhe com a tua humildade. E eu vou dizer algo mais chocante ainda. Quase todos nós temos um defeito de ganância. Quase todos nós de ganância e falta de humildade. Ah, você está me julgando? Não estou te julgando. Nós somos sementes do pecado. Nós somos sementes do pecado. E por mais que você olhe para uma pessoa e diz, essa pessoa é humilde, por mais que ela demonstre humildade, existe na nossa semente humana do pecado a arrogância e a falta de humildade. É não saber reconhecer a posição em que está, o conhecimento que tem, o que tem e o que é. Isso é humildade. Passe a reconhecer quem você é de verdade, de verdade. Quem eu sou. E então as coisas começam a fluir na tua vida. Eu descobri que quanto mais nós reconhecemos as nossas falhas, quanto mais, tanto é que a Bíblia nos ensina, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Um arrogante não confessa os seus erros. Por que as pessoas fracassam? Porque não confessam os seus erros. Não é nem confessar pecado, é confessar os erros também. Um simples erro. Quando eu sou capaz de dominar a humildade, eu sou capaz de alcançar altos níveis de sucesso. Porque Jesus nos ensina isso. Sabe o que Jesus diz? Quem quer ser servido, precisa primeiro servir. Primeiro precisa servir. Se você quer ser o proprietário de uma empresa, como é que você quer ser o proprietário se você ainda não aprendeu a obedecer às ordens que são te passadas? Se você ainda não aprendeu a ser diligente com as ordens que são recebidas, porque você é arrogante e não sabe reconhecer a posição em que está. Humildade é isso.
E é importante para que nós possamos trazer o conhecimento para dentro de nós e comer o bem e o melhor desta terra. Grave isto. Deus quer que você coma o melhor desta terra, desde que você siga os protocolos que Ele impôs. Nós já aprendemos nessa noite. Ouvir o clamor do pobre. Calma, eu sou humilde, eu vou reconhecer, eu não tenho escutado o clamor do pobre. Mas como assim, eu escutar o clamor do pobre, eu tirar tudo que eu tenho e dar aos pobres? Jesus falou aquilo para Nicodemos, porque Jesus viu que o coração de Nicodemos e o tesouro de Nicodemos estava nos bens que ele tinha, e não nos céus. Porque nós temos que ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e não na terra. Quando ele se deparou com Nicodemos, ele chega: o que falta, Jesus? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele se entristeceu. Mas ajudar ao pobre e ouvir o clamor do pobre não é tirar tudo que você tem e entregar para ele. É você ser capaz de, nas tuas forças, na medida da tua força, seja com palavras, com dinheiro, com tempo, com amor, com atenção, é você ajudar aquele que está precisando de uma ajuda financeira, emocional. E sabe o que é mais incrível? Samuel disse: não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho que é bom e direito. 1 ou 2 Samuel 12, 23. É importante você ensinar. Ponha isso no seu coração, faça uma meta, escreva num papel: eu preciso ajudar 7 pessoas por semana, 7 pessoas por mês, eu preciso ajudar as pessoas. Isso é ouvir o clamor do pobre, para que as suas orações sejam respondidas. Esse é um protocolo que nós aprendemos. Veja, para servir a Deus não é só orar e ler a Bíblia, é ajudar ao pobre também. Também não é só ajudar ao pobre, Jesus também ensina a jejuar. Então nós também precisamos jejuar. Jesus também ensina a humildade, então não adianta ajudar o pobre, jejuar e ser arrogante. Nós também precisamos ser humildes. Existem tantas regras que Deus impôs que estão simples. Nas palavras que Jesus menciona, lendo as Escrituras, você aprende todas elas. Mas a preguiça de baixar um vídeo na internet onde tem ali a Bíblia falada e colocar no CD do carro, mata o ser humano. Provérbios 1:32. A simplicidade dos tolos os destruirá. Hoje eu te encorajo a fazer isso. Pegar um CD, ou um pendrive, ou no seu celular, ou aonde você conseguir, e colocar para tocar, ou dentro do teu carro. Se o teu carro não toca som, nada, no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu encontrei entrando no YouTube, Cid Moreira fala toda a Bíblia. Você baixa qualquer livro da Bíblia e coloca para tocar. Enquanto você viaja, você está ouvindo a palavra. Quando você está cansado, porque muitos não gostam de ler, tem um dia que você está com os olhos cansados, ou nem sabe ler, mas você pode ouvir a palavra dele. Você pode assistir, seja humilde. Então são regras que nós precisamos seguir. São regras que Deus criou, que nos levam para o sucesso. Lembre-se disso, a pessoa de Jesus nos salva, mas os princípios dele nos ensina a viver aqui na terra. Quais princípios? Todos esses que nós citamos, incluindo também diligência, amor, carinho, paz, ausência de preguiça e muitos outros. O segundo item sobre o conhecimento de Deus: o conhecimento te traz paz e alegria. O conhecimento te traz paz e alegria. Provérbios 3:13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha o tanto que o livro de Provérbios fala sobre o conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que pode desejar não pode comparar a ela. Aumento de dias, olha, eu acho esse texto impressionante. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Na mão da sabedoria, do conhecimento. Olha o que Salomão está... Olha o que Deus ensinou a Salomão. Na sabedoria, no conhecimento, porque ele menciona a sabedoria e o conhecimento no início, há aumento de dias. As pessoas falam: não, nós já temos um dia para morrer, já está tudo certo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Porque quando a Bíblia diz há aumento de dias, significa que os meus dias aumentarão. E quando eu peco e contamino o meu ser, a Bíblia também me ensina de que os meus dias são encurtados. Eu vivo menos. Mas por que eu vivo menos ou mais? Eu não tenho um dia que eu vou morrer?
Se eu sou uma pessoa sábia, que é o meu propósito, eu vou buscar se tornar um homem sábio, eu sei exatamente aonde buscar o conselho. E eu sei então os remédios a tomar, por exemplo. Não tomo um remédio mau e não morro antes do tempo. Aumento de dias não significa que eu irei viver 200 anos. Quando está escrito aumento de dias há na sua mão direita, significa que eu não irei morrer antes de um momento oportuno para mim. Antes do momento que Deus quer que eu morra. Porque Deus, embora não haja um dia exato para eu morrer, Deus já determinou tudo o que Ele quer para mim, tudo o que Ele quer. Ele fala isso em Jeremias 1, capítulo 5, em Provérbios 19, capítulo 21. Eu não estou ensinando heresia, está na Bíblia. Ele já disse, Jeremias, antes que você nascesse eu queria que você fosse profeta. Ele disse, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus é o mesmo. Você quer um monte de coisa, mas eu continuo dizendo a mesma coisa. Faça isso, meu filho, porque não é o que eu quero para você. Deus já quer algo para nós. Então Ele quer que você seja tal, seja X, morra tal dia, mas cabe a você obedecer isso ou não. Cabe a você seguir este propósito ou não. E se eu não seguir, os meus dias são encurtados e eu morro. Agora, eu buscando a sabedoria, esse texto se aplica perfeitamente. Aumento de dias há na sua mão direita. Não significa que eu vou viver 200 anos, mas que eu vou morrer na data em que Deus quer que eu morra. E não vou ceifar a minha vida. Ou você acha que um homem que sai de uma balada, bêbado, bem louco e mata uma família dentro de um carro, ele morre, Deus queria que os dois morressem naquele momento, daquele jeito? Jamais. Eu tenho um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de cura e de libertação. Não de dor, de morte, de tristeza. Ele é Deus de saúde. Mas as decisões, Provérbios 1, 25 a 32, conduziram aquela vida a ser ceifada antes do momento correto. Então lembre disso, o conhecimento trará aumento de dias. É mais um que não estava incluído nos itens, mas está no texto. Aumento de dias há na sua mão direita, e ainda riquezas e honra na sua mão esquerda. Então, dentro do conhecimento, eu consigo buscar a viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Eu consigo ter mais riquezas na terra, e eu consigo ter honra, ter Deus, paz, amor, saúde, o que todos querem. E dando continuidade ao texto, prestem bem atenção, que está em Provérbios 3:18. Os seus caminhos são caminhos de delícia e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Retém o que? A sabedoria. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. O conhecimento te traz paz e alegria. É isso que você procura? Paz e alegria? Você não ora tanto pedindo, Deus, eu quero paz e alegria? Busque o conhecimento de Deus, e Ele te trará paz, alegria, riquezas, aumento de dias. Em poucos versículos que nós lemos, são regras que Deus impôs. Busque a sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, Provérbios 3:13. E no final, os seus caminhos são caminhos de delícias. O que são caminhos de delícias? A palavra delícias já é até boa de falar, porque você imagina algo suave, tranquilo, paz, amor, tua família em paz, todos sorrindo, sem morte, sem destruição. O coração alegre está na sabedoria. Busque o conhecimento de Deus e você terá paz e alegria. Terceiro, agora, o que a falta do conhecimento nos causa? São 4 pontos. Eu já mencionei 2, que é o que o conhecimento de Deus nos traz, e agora o terceiro. A falta de conhecimento te desvia do caminho bom. A falta de conhecimento te desvia do caminho bom. Provérbios, se você estiver anotando, é Provérbios 1, 23, versículo 25 a 26 e 29 a 32. Provérbios 1, 23, 25 a 26, os versículos, e 29 a 32, os versículos do mesmo capítulo. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Olha o que diz agora: também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor, porque vocês aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. O conhecimento te desvia do bom caminho. Por ter rejeitado o conhecimento, você sofrerá, e ainda será punido, e não adianta mais.
Você não consegue mais desplantar o que plantou. E é o que eu disse outro dia, agora é tempo de plantar coisas boas novas, para colher melhores no futuro. E pedir graça, sabedoria para Deus, para conseguir lidar com a situação que já foi plantada. E Ele te permite ser livre do mal. Apenas busque o conhecimento, para que também a sabedoria não venha dar risada na sua destruição. Quando você aborrecer o conhecimento. Aborrecer o conhecimento é você brigar com o conhecimento. É você rejeitar ouvir. É você rejeitar ler. É você se contender com o que o teu pai está te ensinando. Aonde tem conhecimento? Na Bíblia. No pastor, na minha mãe, na pastora, em você, em mim. Eu preciso identificar o conhecimento dentro de você e correr atrás dele. Correr atrás dele, não aborrecê-lo, abandonando a sabedoria, o conhecimento de Deus. Porque isso fará com que eu não me desvie do caminho bom. A falta de conhecimento me desvia do caminho bom e faz com que eu morra. E faz com que eu morra. E o quarto, a falta de conhecimento te mata em qualquer área. A falta de conhecimento te mata em qualquer área, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Vocês talvez já estejam cansados de eu ler esse texto, Provérbios 1:32, porque o desvio dos simples os matará. Mas isso mexeu tanto com o meu coração, porque a simples falta de conhecer o que Deus quer que eu conheça me mata. Está na Bíblia, está na Bíblia. Deus é um Deus misericordioso, mas não significa que quando eu aborreço o conhecimento, Ele vai falar, não filho, vem aqui, eu vou, mesmo você não gostando de conhecimento, eu vou te dar o conhecimento, porque você é demais. Ele não faz isso. Nós precisamos buscar o conhecimento, porque senão eu sou destruído. O conhecimento em todas as áreas. Por favor, antes de dormir, lembre dessa mensagem. Eu tenho certeza que ela afetou o coração de algum de vocês. O conhecimento de Deus. Eu vou reler cada um dos tópicos. Fique tranquilo, não vou falá-los todos novamente, mas apenas o tópico. O número 1, o conhecimento te proporciona o melhor desta terra. O melhor desta terra. Com o conhecimento você tem dinheiro, você tem paz, amor, felicidade, a vida tranquila, porque você tem conhecimento. Como eu disse, Steve Jobs tinha um conhecimento fundamental que fez com que ele se levantasse novamente. Era o conhecimento que ele tinha, ele podia não ter em outras áreas, lembre-se disso. Eu peguei num ponto em que ele tinha conhecimento, mas isso não significa que ele foi salvo, não conheço a intimidade dele com Deus, nem que um homem como Bill Gates é salvo, mas que eles têm conhecimentos que nós precisamos ter para viver na terra. Salmos 8, capítulo 5, versículo 6. É Deus, está na Bíblia isso. Salmos 115, 15 e 16. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus para a vida na terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-as aos homens. E fez com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, sobre os carneiros, sobre as ovelhas, sobre os pastos, nós produzimos carro, nós produzimos microfone. Está nas nossas mãos, Ele nos presenteou. Qual foi o primeiro presente que Deus deu ao homem? A terra. A terra. Eu olhando as plantações de trigo, eu fico fascinado. O trigo, minha mãe mesmo me disse, essa terra produz há anos e anos e continua produzindo e continuará produzindo. E eu olho aquilo, eu fico impressionado, como ela não desvaloriza, ela cresce, produz. E pode dar tornado, até um terremoto, e a terra está ali. Porque é um presente que Deus deu ao homem. Nós precisamos aprender para onde Deus nos chamou. Para onde Deus nos chamou. Quando você coloca o peixe fora da água, ele fica se batendo. Mas quando você joga ele dentro da água, a genialidade dele desperta e ele se torna um mestre naquele ambiente dele. Porque ele está para o lugar ao qual ele foi criado. E se eu estiver no lugar em que eu fui criado, não tem quem possa competir comigo. Não tem. Não tem ninguém que irá vencer comigo numa competição, porque eu estou onde eu fui criado. Se eu for tentar entrar no rio e nadar igual um peixe, eu não consigo. Eu vou me afogar, a hora que eu afundar um pouco mais. Mas o peixe, ali dentro, ele é melhor do que eu. Mas ele não é melhor do que eu aqui. Então nós precisamos aprender que Deus também escolheu lugares para nós. Ele escolheu um lugar onde Ele quer que você e eu estejamos. A terra é o primeiro presente de Deus para o homem. Então, mais uma vez, o conhecimento te proporciona o melhor desta terra. Número 2, o conhecimento te traz paz e alegria. 3, a falta de conhecimento te desvia do caminho bom.
Tudo que eu disse, eu pautei nos textos bíblicos. Se você não entendeu também, eu vou colocar no site. Você pode entrar lá, enviar, perguntar e escrever, porque eu gosto de falar sobre a palavra de Deus. E eu estou disposto a conversar sobre a palavra dele, porque é isso que me motiva. Até hoje, conversando com... Se eu só citar o último número, o 4. A falta de conhecimento te mata em qualquer área. Conversando com um pastor, com o Djalma Furquim, eu disse para ele: pastor, uma das coisas que mais me alegra é pregar. É falar da palavra de Deus. Porque eu saio feliz, eu saio contente. Porque eu sei, Deus, eu cumpri mais uma etapa que você pediu para mim. Eu anunciei o evangelho. Eu levei a tua palavra. Eu posso errar, pecar, falhar, mas que quando eu cumpro uma missão que Deus me deu, o meu coração se regozija. E parece que eu estou turbinado. É como quando você coloca combustível num carro, arruma todo o óleo, deixa ele bonito e ele corre e vai bem. Isso me alegra. Alegra o meu coração falar da palavra de Deus. Eu não digo isso com mentira, eu podia esconder isso. E não é para me fazer melhor do que ninguém, mas é para mostrar que a palavra de Deus é importante, assim como em você, ela também desperta um amor e um carinho. Eu garanto para você que se você fizer o teste do que eu te disse, colocar um CD dentro do teu carro, ouvir uma palavra, seja uma pregação ou a própria leitura da Bíblia, você sairá de dentro do carro mais feliz e motivado. Eu garanto para você. Eu não tenho dúvidas, porque a palavra de Deus me motiva e te motiva. É isso que nos faz estar em pé e vivermos com alegria. É buscar a palavra de Deus. Então lembre e guarde isso no teu coração. O conhecimento de Deus é fundamental. E por último, eu quero citar um exemplo que vai fazer com que você pense também na importância que as coisas que Deus colocou na terra têm para nós. Quando você é um mecânico, não adianta nada você entender de motor ou de carro se você não tiver ferramentas. Não adianta nada você ver o parafuso, saber tirá-lo, mas não tem a ferramenta para tirar aquele parafuso. Às vezes um bendito de um parafuso pequenininho que a gente precisa tirar a pilha do controle porque acabou a pilha e você quer ligar a televisão, te perturba a alma. Eu preciso de uma faca, a faca não abre. Isso já incomoda. Uma simples ferramenta, uma chave Phillips, você fala, nossa, eu tenho uma chave, você fica feliz, abre, troca a pilha e assiste. O mesmo até com a pilha, acabou a pilha, nossa, e agora? Não consigo mais assistir a televisão. Eu com certeza você estaria procurando assistir uma pregação, né, do Silas Malafaia, eu tenho certeza. Mas isso incomoda, porque é um pequeno detalhe. Mas veja como a ferramenta é útil. Uma chave, uma faca, qualquer coisa, principalmente quando você mexe com motor ou trabalha com equipamentos grandes, muita coisa. Eu olhei na construção daquele mercado, você via que tinha uns caminhões, uns guindastes, um cabo grande, pega um ferro e levanta lá em cima, e você não passa ali na frente dando risada, ó, coitado deles, não consegue com as mãos, precisa desses equipamentos. Você não faz isso, porque você sabe que eles precisam daquilo para erguer, mas você faz isso quando envolve usar as tecnologias de hoje para a palavra de Deus. Isso é incrível. Você falar, não, eu vou comprar uma agenda, por exemplo, para anotar aqui, eu vou seguir o que foi mencionado no culto, que o Paulo falou, eu vou escrever aqui, eu vou ajudar 7 pessoas. Não, eu tenho uma memória boa, eu gravo, isso aí não tem problema. É a mesma coisa de você dizer que não precisa de uma ferramenta para abrir um motor. Não, eu não preciso das tecnologias. Hoje nós temos tecnologia, nós precisamos usar para Deus as tecnologias. Você olha, como eu já disse outro dia, o governo usa tudo isso para te policiar. Para pegar você falando alguma coisa, ó, tá pego, gravado, mandado para tal sistema. Você pôs a digital, aconteceu isso, preso. O governo usa para fazer isso com você. E nós cristãos temos que usar para expandir o evangelho. Compre uma agenda. Se você se dá bem com tecnologias, com telefone, baixe aplicativos, programas em computador, importante para te conduzir numa vida melhor. Porque quando você coloca uma agenda com as coisas que você precisa lembrar, é a mesma coisa que você pegasse uma chave Phillips e abrisse o parafuso. Você está com a ferramenta na mão, você conseguiu abrir e você está feliz. É isso que acontece. Consulte aquela agenda. Hoje eu irei fazer isso, eu irei ajudar tal pessoa. Eu estou com uma meta nova. Estudos mostram que quando você escreve o que você quer, as chances de alcançar aumentam 90%. Não dê risada de você ou zombe de você, porque você precisa usar um papel, uma caneta, um telefone ou o que for para avançar. Isso é correto, isso é bom.
para a palavra de Deus? Para a palavra de Deus. As pessoas criticam os pastores que anunciam propósitos de oferta, dízimo e pedem ajuda para levantar programas de televisão, mas eles se esquecem que sem o dinheiro, que é uma ferramenta, sem a televisão, as câmeras, não tem como você assistir essas mensagens. Não teria como Cid Moreira gravar aquelas mensagens para você baixar no teu computador que você comprou e assistir e ouvir. É importante nós lembrarmos que as ferramentas de hoje podem ser usadas para Deus. Antes as ferramentas eram outras. Hoje nós temos ferramentas diferentes. Use elas. Use elas. Imagine quando você olhar para a sua agenda de anotações bíblicas, de leitura diária, para o teu programa de telefone, do seu computador, no Excel, seja o que for. Imagine uma chave Phillips bem grande, resolvendo um monte de problema para você. Imagine um guindaste ali erguendo você e te ajudando a alcançar outro lugar. Use as ferramentas que existem hoje para alcançar os teus sonhos. E Deus vai te ajudar. Por quê? Porque a terra Ele colocou sobre domínio dos homens. É para os homens mesmo inventarem e descobrirem eletricidade, energia e trabalharem para Deus. Conhecimento de novo. Veja como o conhecimento mata e destrói as pessoas. Se coloquem de pé, feche os seus olhos. E eu tenho certeza que vários de vocês foram tocados nesta noite. Uma das recompensas que a sabedoria traz para nós é cura para o nosso corpo. E se a pastora e o pastor autorizarem, eu quero que cada um de vocês que sente aflição no corpo físico, dores na cabeça, nas costas, e que procura uma cura para isso, venha aqui à frente e o Espírito Santo, através da sabedoria divina, irá te curar. Porque nós aprendemos o conhecimento de Deus, o conhecimento que está na sabedoria. Busque Ele e uma das recompensas será a cura para o teu corpo. E todos vocês que estão vindo aqui à frente, eu tenho uma palavra bonita de Deus para você e para mim. A Bíblia diz que o Espírito do homem o aliviará da sua enfermidade. O Espírito do homem, em outras versões diz a mente do homem, o aliviará da sua enfermidade. Mas o espírito abatido, quem o levantará? Quem o levantará? Nós somos homens, temos dificuldades, temos dores, mas o Espírito do homem o livrará da sua enfermidade. Está em Provérbios 18, 14, 21, 14. Se nós guardarmos isso no coração, um exemplo que eu vou dar bem rápido para você que está aqui na frente. Eu ouvi a história de uma pessoa daqui próximo de Vaiporã, Manuel Ribas, que morreu há pouco tempo, há uns 3 meses atrás, e menos de uma semana atrás o pai dessa pessoa morreu. O espírito dele ficou abatido. Provérbios 18, 14. O espírito do homem o aliviará da enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Se eu não controlar a minha mente, ela mata o meu corpo. Ela matou aquele homem porque ele perdeu a filha. Ele não soube lidar com a situação, foi muito difícil para ele e matou ele. Ele morreu. Ele morreu. Não foi de câncer, ele morreu por causa da mente dele. Então, se nós conhecermos que o espírito do homem o alivia da sua enfermidade, guarde isso no teu coração. A nossa mente, os nossos pensamentos, o que nos motiva e nos inspira, nos livrará da enfermidade. Uma das recompensas da sabedoria é a cura para o nosso corpo. Espírito Santo de Deus, eu quero impor as mãos, Espírito Santo, sobre todas essas pessoas que estão aqui, dispostas a receberem uma cura, seja nas costas, seja no braço, na perna, no pé, no estômago, no intestino, aonde for, Espírito Santo, cure, cure. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos isto, pelo poder do Teu nome. E Deus, nós sabemos que seguindo as Tuas leis, nós alcançaremos a cura. Nós alcançaremos o amor e a misericórdia. Espírito Santo, eu quero colocar em Tuas mãos todos aqueles que estão dispostos a receber uma unção sobrenatural, para que a Tua cura e o Teu amor, Espírito Santo, entre na saúde física de todos eles. Aonde quer que esteja os problemas no teu corpo, na tua mente, Deus está te curando. Deus está me curando. Deus cura o pastor, cura a pastora, cura os irmãos e cura os homens. Espírito Santo, encha a vida da tua filha, desta mulher que ama estar na tua presença, e cure-a.
porque o espírito dela não mais está abatido, mas o espírito dela a aliviará da enfermidade que ela vem sofrendo. Espírito Santo, eu coloco em tuas mãos a vida da Wanda, cuide dela, e todas as orações em que ela fizer, responda, Espírito Santo, porque eu sei que ela ouve o clamor do necessitado, que ela tem um coração para ti, que ela te busca e que ela te ama. O espírito dela jamais estará abatido, mas a aliviará. Os próprios pensamentos dela serão em favor da cura e ela estará liberta. Espírito Santo, eu quero colocar a vida, Espírito Santo, de todos que estão dispostos a aprender com o Senhor. Cure, livre do mal, tire a dor, tire a tristeza, para que o teu amor e a tua graça venham sobre nós. Eu não tenho, Espírito Santo, poder para fazer nada, mas o teu amor tem, e pela imposição de mãos eu creio na cura. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele está nos curando, nos abençoando e nos enchendo de graça, de amor e de misericórdia. O Espírito Santo te ama, Ele me ama e Ele está te curando. Ele está nos curando. Ele quer ver a tua cura física e a tua cura espiritual, emocional. Ele já está do teu lado. Obrigado, Espírito Santo, pelas almas que estão dispostas a receber uma unção do Senhor. Encha-os de cura. Deus, eu chamo o teu poder, a tua glória e a tua graça para ser derramada sobre todas essas pessoas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que tu tens feito. O teu nome é um nome de cura. Você foi ferido para nos curar, e o teu sangue foi derramado para nos perdoar dos pecados. Como ensina a tua palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras o nosso espírito não mais está abatido. Encha-nos, Espírito Santo, do conhecimento da tua palavra, para que possamos receber a tua unção e a tua misericórdia sobre todos nós. Eu sei, Espírito Santo, que daqui, nesta noite, muitos milagres e testemunhos serão contados. Espírito Santo, essas pessoas trarão o testemunho delas, da libertação na família, no corpo, na saúde física e na saúde emocional e espiritual. Porque todos nós precisamos que o nosso espírito, Pai, esteja forte na tua presença. Obrigado pela vida deste servo do Senhor. Espírito Santo, ele tem um coração para o Senhor, ele está aqui buscando a tua presença. Tu conheces as dificuldades e as aflições que ele passa, mas a tua palavra está libertando ele, trazendo o amor, a misericórdia e a cura sobre a vida dele. Espírito Santo, encha-o de graça, encha-o de cura, em nome de Jesus. Não é o Espírito de Deus que está escrito em Provérbios que nos aliviará. Ele também nos alivia, mas naquele texto de Provérbios 18:14 diz que é o Espírito do homem que o aliviará. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar esta graça, por nos encher de coragem e de amor. Seja nas costas, na perna, no casamento, seja com filhos, seja no emocional, no espiritual, aonde quer que seja, com pais, com relacionamentos, que a tua cura venha sobre o teu servo e que a tua cura desça sobre todos estes que vieram aqui, Espírito Santo. Eu amo te servir e eu amo a tua palavra. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu peço pela vida de todos aqueles que vieram aqui, com fé e com amor na tua palavra. Amém. Eu acredito que todos vocês já receberam a libertação de Deus. Deus está conosco, Ele está nesta igreja, Ele ama. Se você acredita na Bíblia, não acredite em apenas uma parte da Bíblia, acredite na Bíblia por um todo. Amém? Amém.